Irmãos e irmãs, vamos receber o nosso irmão Anderson com a calorosa salva de palmas. Ok, irmãos e irmãs, deixa eu compartilhar aqui com vocês. E deixa eu abrir minha câmera aqui, eu tô... Não sei se dá para ver aqui. Aí. Vixe Maria, ali atrapalhou agora. Oh, meu Deus. Tem que fechar aquilo ali. Acho que agora vai. É. Não sei o que aconteceu com o slide. Agora sim, irmãos e irmãs, boa noite a cada um dos irmãos e irmãs. Primeiramente, eu quero pedir desculpas, né, às minhas figuras centrais maiores, que hoje foi um dia realmente corrido, e aí lavei roupa com Deus, participei do seminário hoje de líderes com Deus, mas eu não fiz a barba com Deus hoje. Acredito que hoje Deus queria me ver assim com a barba. Eu peço desculpas, né, mas na próxima oportunidade, Deus e eu faremos a barba. Pois bem, irmãos e irmãs, eu não vou prolongar muito, né? Como o senhor Marcílio já falou ali no início, hoje nós temos aí o 7º Rally da Esperança, vai começar às 9 horas da noite, então o nosso sermão de hoje não será muito longo, e é importante cada um de nós estarmos aí participando de mais este Rally da Esperança, como nós vimos no informativo semanal. Foi uma nova oportunidade pela situação que nós estamos vivendo, pela era que nós estamos vivendo, né, devido à pandemia. Nossa mãe, como ela falou em suas palavras, não poderia retardar, ou seja, atrasar a providência celestial. Então, foi uma nova estratégia estabelecida por nossa mãe para realmente alcançar todos nós, irmãos e irmãs, todas as famílias abençoadas e que fazem parte da comunidade sagrada dos Pais Celestiais. Então é importante cada um de nós realmente participarmos e estarmos aí unidos para auxiliarmos a nossa verdadeira mãe. E hoje um dos oradores, né, como eu falei no último sermão, será o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Então realmente também será interessante ouvir as suas palavras em relação ao relacionamento aí com a comunidade sagrada dos Pais Celestiais. Bem, irmãos e irmãs, a palavra de hoje que eu separei, que Deus me inspirou através de muita oração, é a essência da liderança na posição providencial como Abel. Quando a gente vê essa palavra liderança, né, alguns irmãos e irmãs podem pensar que liderança é, por exemplo, só o senhor Marcílio, a senhora Rosana, a senhora Nácia, eu, pastor Anísio, pastor Ivonete. Na verdade, liderança é muito maior que isso, né? Liderança, cada um de vocês também são líderes dentro da sua família. Cada um de nós somos líderes do nosso corpo, né? A nossa mente original deve dominar o nosso corpo, ou seja, a nossa mente original deve ser o Abel vencedor sobre o Caim, né? Deve subjugar através de amor o Caim. Então, a liderança não quer dizer somente aquele que está numa posição maior, nós vamos ver aí no decorrer da palavra, mas também dentro de nossa família, para com nós mesmos, há liderança.
Então, quando nós vermos e imaginarmos essa palavra liderança, coloquemos essa liderança para nós também, como uma responsabilidade para cada um de nós, de que nós temos que nos tornar aí um Abel vencedor, né? Temos que sair da posição de Caim e nos tornarmos Abel vencedor, realmente subjugarmos Caim através do amor verdadeiro. Então, hoje nós vamos ver aí um pouquinho da essência dessa liderança como Abel. As palavras emocionam, os exemplos arrastam. Nossa educação deve ser pelo exemplo mais do que pela palavra. Olha que interessante, irmãos e irmãs, as palavras, elas emocionam. Quando nós ouvimos pela primeira vez as palavras do princípio divino, não sei os irmãos e irmãs, mas eu fiquei muito emocionado e espantado ao mesmo tempo, mas realmente eu acreditei o mais rápido possível e eu queria compartilhar o mais rápido possível para todas as pessoas ali do trabalho. E na verdade, o meu pai espiritual ali tentava controlar essa minha emoção, esse meu sentimento. Tentando mostrar que, na verdade, o que poderia mobilizar outras pessoas era o exemplo. Somente o exemplo realmente poderia trazer aquelas pessoas para mais próximo de nós, para realmente conhecer ainda mais profundo o princípio divino. E aí, meu pai espiritual e eu, nós participávamos ali no horário do almoço, de um momento de louvor, e aproveitávamos para cantar também os cânticos sagrados da nossa igreja, né? E aí, muitos irmãos e irmãs não conheciam, e aí eles ficavam assim meio distantes, mas nós conseguimos mobilizar algumas pessoas que se interessaram. Acabou que essas pessoas saíram da empresa, mas o exemplo realmente mobilizou cada um deles. E somente o exemplo na prática é que realmente pode educar a pessoa. Minha esposa constantemente fala para mim que nós temos que ser um exemplo para os nossos filhos, né? Nós que somos pais e mães, nós temos que ser esse exemplo na prática para os nossos filhos, porque os nossos filhos são a esperança para o futuro. Então, somente as palavras, elas podem entrar por um ouvido e sair pelo outro, né? Agora, o exemplo não, o exemplo ele fica, o exemplo realmente ele edifica algo, ele cria uma base, ele cria uma raiz, ele cria um alicerce muito forte. Então, por isso que é importante nós estarmos praticando ao invés de somente transmitirmos as palavras. O exemplo dos verdadeiros pais. Essa frase muito famosa do verdadeiro pai, com um coração de pai, nos sapatos de um servidor, derramando suor pela terra, lágrimas pelo homem e sangue pelo céu. Constantemente nós temos que estar lembrando dessa frase do nosso verdadeiro pai, que com um coração de pai nós temos que estar nos sapatos de um servidor, sempre servir com um coração de sacrifício, um coração de um coração realmente de piedade filial, derramando suor pela terra, lágrimas pelo homem que realmente desobedeceu a Deus, né? Os nossos primeiros antepassados que desobedeceram a Deus. Então nós temos que derramar muitas lágrimas por esse erro, por essa desobediência do homem, e sangue pelo céu, porque durante toda a história Deus, ele escolheu figuras centrais para trabalhar dentro da providência, e essas figuras centrais, elas derramaram muito sangue inocente foi derramado para realmente trazer a vitória para o lado de Deus. Liderança, irmãos e irmãs. Liderança é a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente visando atingir aos objetivos identificados como sendo para o bem comum, ou seja, a vontade de Deus. Ser líder, irmãos e irmãs, é você ter a habilidade de influenciar outras pessoas no sentido de que elas se sintam entusiasmadas para atingir qual objetivo? A vontade de Deus.
que é estabelecer o reino dos céus aqui na terra. Por isso que o papel de cada um de vocês também é importante, não é somente nós que somos líderes aqui da Regional de Brumado, ou o pastor Anísio e a pastora Ivonete, que são líderes do estado da Bahia, que realmente tem que ter essa habilidade de influenciar pessoas, mas cada um de vocês também devem ter essa habilidade de influenciar as pessoas para que elas possam realmente fazer a vontade de Deus, não influenciar as pessoas para fazer as coisas horizontais, mas sim para buscarem realizar a vontade de Deus. E assim sendo, cada um de nós temos que saber claramente qual é a vontade de Deus. Se nós não sabemos qual é a vontade de Deus, então realmente fica muito difícil de nós sermos um líder capacitado, um líder que realmente pode guiar outras pessoas, influenciar outras pessoas, para que também elas possam vir a realizar essa vontade de Deus. Porque quando nós conhecemos o princípio divino, nós compreendemos a vontade de Deus. Pode ser que ainda não criamos uma unidade 100% com Deus, 24 horas por dia, ainda não temos um relacionamento absoluto com Deus, mas nós já conhecemos o princípio divino, temos os verdadeiros pais, sabemos da vontade de Deus, e agora nós temos que fazer o impossível para realizar essa vontade de Deus. Estava conversando com a minha esposa, né? É muito difícil, por exemplo, para um líder, um pastor que trabalha de segunda a sexta-feira, ou até mesmo de segunda a sábado, no horário aí das 8 da manhã às 6 da noite, para realmente conseguir influenciar outras pessoas, realmente atingir muitas pessoas. Mas aí, eu falei para ela, né, mas o pastor Elias conseguiu isso, né? O pastor Elias é o maior exemplo. Os verdadeiros pais também, só que os verdadeiros pais, o verdadeiro pai, a verdadeira mãe, realmente só ali trabalharam pela vontade de Deus, né? O pastor Elias, ele trabalhava externamente e ainda trabalhava pela vontade de Deus. Então, isso pode ser um exemplo para nós, né? Realmente, nós que necessitamos desse trabalho externo, nós também temos que pensar no trabalho interno, porque você mobilizar outras pessoas, influenciar outras pessoas, também seguirem o princípio divino, também buscarem realizar a vontade de Deus, é ali o nosso trabalho interno. Se nós não fazemos esse trabalho, não verá o resultado no trabalho externo. Somente fazer as coisas externas sem seguir a vontade de Deus, sem centralizar em Deus, não tem sentido, não tem significado. Liderança é a influência interpessoal exercida numa situação e dirigida por meio do processo de comunicação humana, a consecução de objetivos específicos. Meu Deus, senhor Anderson, agora o senhor falou inglês. Calma, irmãos e irmãs. Então, liderança é você, num relacionamento interpessoal, num relacionamento horizontal, tentar realmente praticar as palavras do verdadeiro Pai, do princípio divino. Realmente você transmitir o brilho de Deus para essa pessoa, transmitir para essa pessoa que você é um com Deus, um com os verdadeiros pais. Então, isso é liderança, uma liderança que realmente está centralizada na vontade de Deus. Se essa liderança não está centralizada na vontade de Deus, essa comunicação humana será uma comunicação humana centralizada em Satanás, não será uma comunicação humana centralizada no objetivo de realizar a vontade de Deus. Por isso que nós temos que constantemente estar fazendo o estudo das palavras, né? Além do rondoquê, nós também temos que estar constantemente fazendo leitura do princípio divino, como nós estamos fazendo aí no seminário para lideranças. Constantemente nós temos que estar nos aprofundando cada vez mais no princípio divino, porque cada vez que nós fazemos uma leitura nova do princípio divino, nós descobrimos algo novo, algo que nos aproxima um pouco mais de Deus, algo que realmente fortalece a nossa unidade com Deus. Os líderes de sucesso têm certos atributos pessoais em comum. São disciplinados no atendimento, na pontualidade, no cuidado com a aparência, sabem lidar com as pessoas
e lideram seu pessoal sem exercer nenhuma pressão. São leais à equipe e demonstram confiança nas pessoas, deixando que elas cumpram com suas tarefas sem interferência. Conduzem a organização num clima saudável, gerando melhores resultados. Constantemente, irmãos e irmãs, né, o seu Marcílio e a senhora Rosana estão mandando mensagem para a gente, ligando para a gente, né, querendo saber se nós realmente mandamos isso, fizemos aquilo e mandamos aquilo, mas não como uma pressão, tá? Deixando que nós realmente cumpramos as nossas tarefas, as nossas responsabilidades. Eles nos guiam, nos auxiliam para que nós realmente venhamos a cumprir com a nossa responsabilidade. E é importante nós termos esse puxão de orelha, né, de pai e de mãe, porque somente assim é que nós podemos cumprir com a responsabilidade. Às vezes, quando as nossas figuras centrais não puxam a nossa orelha, nós entramos numa zona de conforto e nos esquecemos que nós realmente temos que sair dessa zona de conforto e estarmos constantemente subindo de nível, subindo de grau. Por isso que é importante nós sempre sermos ali disciplinados para com o rondoquê, disciplinado para com as condições, disciplinado para com o dízimo, disciplinado para com a presença no sermão, disciplinado para com a presença nas grandes obras, disciplinado para com a presença nos seminários. Então, nós temos que ser disciplinados no atendimento aos verdadeiros pais, na pontualidade. O sermão começa às 7 horas, faltando 5 minutos, nós já temos que estar nos preparando. Seminário vai começar às 9 horas, faltando 5 minutos para as 9, nós temos que estar ali preparados. Rondoquê Nacional é 6 horas, faltando 5 minutos, nós temos que estar ali preparados. Então, para tudo nós temos que ter também pontualidade. Cuidado com a aparência. Hoje, né, chamando a minha atenção esta palavra, eu não tive cuidado com a minha aparência, Bárbara, mas espero que Deus me perdoe. É importante nós termos o cuidado com a nossa aparência. Eu não poderia vir até aqui fazer o sermão para os irmãos, né, transmitir a palavra de Deus sem camisa, né, por exemplo, sem camisa, sem gravata, aí ficaria realmente, a aparência seria inadequada. Então, é importante nós também termos uma aparência adequada para transmitirmos a palavra de Deus, para transmitirmos realmente o exemplo para as pessoas. E constantemente nós temos que ser leais à nossa equipe aqui de Brumado, né? Nossos irmãos e irmãs aqui de Brumados, nós somos uma equipe que deve se unir e demonstrar confiança um entre o outro para realmente nós alcançarmos o objetivo único, que é estabelecer a vontade de Deus aqui em Brumado, expandir de Brumado para a Bahia, da Bahia para o Brasil e do Brasil para o mundo. Então, isso é fundamental, isso é importante. É o saco de linhagem mesmo, né? É isso mesmo, é. Nós temos que sair para casa. Irmãos, por gentileza, fecha o microfone. Que grana, moça. Por gentileza, irmãos, fecha o microfone. Eu vou tratar meu carro, passa aí, velho. Valeu. Pois bem, nós temos que conduzir a providência aqui de Brumado de uma forma saudável, gerando os melhores resultados possíveis. Existem, irmãos e irmãs, 2 tipos de liderança. Liderança institucional deriva da autoridade que uma pessoa tem em virtude da posição social ou do cargo que ocupa. Seu poder de mando vem de seu cargo e de sua posição no grupo. E a liderança pessoal é aquela que se origina das qualidades pessoais do líder, tais como inteligência, prestígio social e moral, capacidade de comunicação, atitudes, encanto pessoal e etc. Ou seja, irmãos e irmãs, existem aí 2 tipos de liderança. A liderança institucional, que no caso aí seria o senhor Marcílio e a senhora Rosana, a senhora Nasty e eu, pastor Anísio e a pastora Ivonete, né, que cuidam ali da parte realmente institucional da comunidade Sagrada dos Pais Celestiais aqui em Brumado, que este cargo foi, nós somos assim chamados por Deus para estarmos nesta posição, neste cargo,
mas este cargo deve ser um cargo de autoridade, não de poder. Nós vamos ver mais à frente a diferença de autoridade e de poder, tá? A autoridade ela é mais centralizada em Deus e o poder ele é mais centralizado em Satanás. Então, nós, dentro dessa liderança institucional, temos que ter essa autoridade para com os irmãos e irmãs centralizado em Deus. E também a liderança pessoal. Por exemplo, né, o seu João e a senhora Cida têm esse caráter de liderança pessoal, por quê? Porque eles têm esse prestígio social, essa capacidade de comunicação, esse encanto pessoal para com as pessoas aí da roça, né, aí da Samambaia. Então, eles conhecem muitas pessoas ali, né? Eles cativam muitas pessoas ali, eles têm essa capacidade de comunicação. Então, quando você pergunta ali em qualquer lugar, você conhece o seu João e a senhora Aparecida, ou o seu João e a senhora Aparecida moram ali, por quê? Porque eles realmente têm esse prestígio social, essa capacidade de comunicação, esse encanto para com as pessoas. Então, cada um de nós temos um desses dois aspectos de liderança. Um dia, né, o seu João e a senhora Cida já foram também aí da liderança institucional, eles sabem, e cada um de nós podemos estar nessa posição de liderança institucional e também estamos na posição de liderança pessoal. Constantemente nós temos que estar fortalecendo a liderança dentro de cada um de nós, centralizado na vontade de Deus. Poder é a faculdade de forçar ou coagir alguém a fazer sua vontade, por causa de sua posição ou força, mesmo que a pessoa preferisse não o fazer. Isto resulta em medo, obediência por medo. Então, cada um de nós como líderes, tanto dentro da instituição como dentro de nós mesmos, nós não podemos utilizar essa liderança com poder. Nós vamos ver que utilizar essa liderança com autoridade. Por quê? Porque o poder ele é uma faculdade de forçar e coagir alguém a fazer a sua vontade, não fazer a vontade de Deus. Só porque você está nessa posição. É por isso que, né, o senhor Marcílio, a senhora Rosana, a senhora Nácia, eu, a pastora Anise e a pastora Ivonete, não pressionamos ninguém, não forçamos ninguém, nós apenas comunicamos, nós entramos em contato, e aí cada um dos irmãos e irmãs sabe aquilo que realmente tem que fazer, sabe da sua responsabilidade. Nós não vamos pressionar ninguém, nós não vamos forçar, coagir nenhum dos irmãos e irmãs a fazerem aquilo que não desejam, tá? Mas nós guiamos, nós auxiliamos, nós damos a direção. E aí, cada um dos irmãos e irmãs decide aquilo que realmente vai seguir, aquilo que realmente vai fazer. Porque cada um de nós temos a nossa porção de responsabilidade. Então, quando a liderança, ela tenta dominar as pessoas através desse poder, isso resulta em medo. E aí acaba que as pessoas, ela tem obediência por medo. Várias situações, né? Minha esposa fala que eu tento dominar, ser líder para com o Samuel, né? Não centralizado em Deus, ou seja, isso se encaixa muito bem para mim, né? Eu tento impor poder para com o Samuel, acaba isso que resulta em medo, né? Ele fica com muito medo, e a obediência do Samuel, na verdade, acaba sendo por medo e não por amor, né? Então, minha esposa constantemente, ela pega no meu pé para que eu possa ter autoridade para com o Samuel centralizado em Deus, e não impor força, coagir o Samuel, né? Para que ele não venha a ter medo. Devemos saber que se fazermos algo sem vontade é o mesmo que não fazer. Fazer algo sem vontade é o mesmo que não fazer, irmãos e irmãs. Então, por isso que é importante todos nós realmente não sermos pressionados, mas constantemente sermos ali, né, sermos puxados a orelha para com o cumprimento da nossa responsabilidade. A autoridade
é a habilidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que você quer por causa de sua influência pessoal. Olha a grande diferença, irmãos e irmãs, entre essas duas palavrinhas, né? Poder e autoridade. Então, a autoridade é a habilidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade. Você ter a autoridade sobre as pessoas é você ter uma autoridade centralizada em Deus e levar aquelas pessoas a fazerem de boa vontade aquilo que você deseja, ou seja, você desejando centralizado em Deus. O seu desejo deve ser o desejo de Deus, a sua vontade deve ser a vontade de Deus, o seu sonho deve ser o sonho de Deus, né? Não deve ser um desejo, uma vontade centralizado no externo. Isto resulta em respeito. Então, quando você lidera as pessoas com autoridade, quando você lidera dentro da sua família com autoridade, acaba resultando em respeito e não em medo. Diferenças básicas. O poder pode ser vendido e comprado, dado e tomado. A autoridade não pode ser comprada, nem vendida, nem dada ou tomada. Então, nós podemos ver aí, irmãos e irmãs, duas diferenças básicas entre poder e autoridade. Infelizmente, essa é a realidade atual do nosso Brasil, né? Não vou me aprofundar muito nessa questão de política, mas essa é uma realidade que nós estamos vivendo aí. Um dos poderes, né? Nós temos aí 3 poderes, um dos poderes está tentando atropelar, está tentando passar por cima da Constituição. E aí, com a mobilização que nós tivemos aí no dia 7 de setembro, né, ao lado do outro poder, né, esse outro poder agora está tentando, não através da força, e sim através do diálogo, através do pacificar, realmente controlar esse outro poder que estava saindo um pouco aí do que realmente é o ideal. Então, esse outro poder demonstrou uma autoridade para com o poder que vinha se desviando, o poder que realmente vinha saindo aí do eixo. Então, nós temos que entender aí essa diferença básica entre poder e autoridade. Importantes aspectos da liderança. Exercer influência sobre os outros requer uma enorme doação pessoal, ou seja, sacrifício. Sem sacrifício, irmãos e irmãs, nós não conseguiremos realmente exercer influência sobre os outros. É muito difícil você realmente conseguir tirar uma pessoa do mundo de Satanás e trazer para o mundo de Deus sem realmente essa doação pessoal, sem realmente esse sacrifício. Não tem exemplo maior do que os verdadeiros pais. Então, nós temos que olhar esse exemplo dos verdadeiros pais e constantemente estarmos em sacrifício. Ouvir é uma das habilidades mais importantes que um líder pode escolher para desenvolver. Então, nós temos que ter a habilidade de ouvir bastante. Se a pessoa quiser falar, deixar a pessoa falar até ela cansar. É lógico que você não pode fazer uma ação de dar e receber com coisas horizontais, né? Você deve estar verticalizado e a pessoa transmitindo coisas horizontais, mas você está ali ouvindo atentamente tudo que ela fala. Depois que ela terminou de falar, de repente ela vai querer saber a sua opinião. Se você está verticalizada, que está centralizada em Deus, você vai conseguir transmitir para ela uma palavra que realmente possa confortá-lo, uma palavra que realmente pode preenchê-la. Depois de tudo aquilo que ela desabafou, de tudo aquilo que ela tirou dentro dela, ela ficou vazia. E aí é a oportunidade de você preencher esse vazio com a palavra de Deus. Você está naquela liderança, transmitir ali o coração de Deus para aquela pessoa. E aí, se essa pessoa realmente recebe essa palavra, é preenchida por essa palavra, realmente o ambiente muda, realmente a situação muda, e aí você realmente conseguiu influenciar essa pessoa para que realmente ela também possa vir e realizar a vontade de Deus.
O sentido da liderança. A liderança faz o mundo andar, o amor facilita o caminho. A liderança é um compromisso público com a história, que poderá melhorá-la ou piorá-la. O principal benefício que os líderes nos propiciam é encorajar-nos a viver conforme nossa consciência, a sermos ativos, perseverantes e resolutos na afirmação de nossa própria opinião sobre as coisas. Então, irmãos e irmãs, a liderança faz o mundo andar. É importante aí a liderança da nossa verdadeira mãe. Se não fosse a liderança aí dos verdadeiros pais transmitindo realmente o ideal de Deus para as pessoas, como é que realmente nós poderíamos fazer esse mundo andar em direção à vontade de Deus? Por isso que a liderança ela é importante. Só que uma liderança com amor, é isso que nós sentimos quando ouvimos as palavras da verdadeira mãe, quando ouvimos as palavras do verdadeiro pai também, que eles nos transmitiam essa liderança, essa autoridade com amor. Isso facilitava muito o nosso relacionamento, por exemplo, com os nossos pais espirituais. Eu, no início, recebi muito amor do meu pai espiritual, né? Ele ali me transmitia amor através da comida, como fala o nosso pai na autobiografia, né? Comida é amor. Então ele levava ali um suquinho, ele levava ali uma bolachinha, ele levava ali uma fruta, ele levava ali um docinho, e realmente ele ia me atraindo através da comida, né? Ia me dando amor através da comida, né? Me convidando ali para visitar a sua família, tal. Eu vendo aquele ambiente diferente do ambiente que era no meu lar. Então realmente o amor facilitou o caminho de realmente me tornar o que eu sou hoje. A liderança é um compromisso público com a história. Então, cada um de nós, como líderes, nós temos esse compromisso com a história. Deus, nós ouvimos no dia de hoje, né, no seminário, Deus, ele se preocupa muito com o futuro. Deus não se preocupa mais com o passado, o que ficou no passado. Agora ele está muito preocupado com o futuro, ou seja, a segunda, terceira, quarta gerações, o que realmente nós, primeira geração, estamos preparando para as gerações futuras. Deus está muito preocupado com isso. Então, nós temos como líderes dentro de nossa instituição, dentro de nossa família, nós temos que ser realmente um exemplo dentro da história. Nós temos que deixar ali, como eu sempre falo, um legado de amor. Por quê? Cada um de nós temos essa capacidade de melhorar a história ou piorar a história. Centralizado em cada um de nós, nós podemos fazer a diferença ou não fazer a diferença. Por isso que nós temos que compreender a nossa posição dentro da história para só melhorá-la e não piorá-la. O principal benefício que os líderes nos propiciam é encorajar. Então, constantemente, nós, líderes, estamos encorajando cada um dos irmãos e irmãs para que realmente possam se tornar famílias Chombo. Esse é o foco principal, agora se tornarem famílias Chombo, realmente estarem em unidade com a verdadeira mãe, realmente cumprirem o seu Messias tribal celestial, libertarem e abençoarem os antepassados, é fundamental. Se não há ali um líder que possa realmente nos sacudir para que venha mexer com a nossa consciência, para nós sermos ativos dentro da providência, porque a providência pode parecer que está parada para aqueles que estão distantes, mas a providência está andando, a providência não para, ela está em movimento, tá, irmãos e irmãs? Então, constantemente, nós temos que saber a importância dos nossos líderes, né, dos nossos líderes maiores, desde a verdadeira mãe até os níveis abaixo, nós temos que estar em unidade com cada uma dessas lideranças. É fundamental, ok, irmãos e irmãs? Um grande líder aponta novas possibilidades para toda a humanidade. E aí, se você realmente analisa, você, sendo um grande líder, você vai apontar novas possibilidades para as pessoas. Então, constantemente, nós estamos buscando apontar aí novas possibilidades, né? A nossa verdadeira mãe tem feito várias mudanças lá,
em Champion, né? Realmente melhorando, preparando ali um ambiente para o reino dos céus ali, buscando constantemente novas possibilidades para todos nós. Nós também temos que ter essa criatividade de realmente apontar novas possibilidades para as pessoas. Não podemos novamente entrar nessa zona de conforto, estarmos tranquilos com a posição que estamos. Lista das qualidades do caráter de alguém que exerceu a liderança sobre a gente. Honestidade, confiabilidade, bom exemplo, cuidados, compromisso, bom ouvinte, conquistava a confiança das pessoas, tratava as pessoas com respeito, encorajava as pessoas, tinha atitude positiva e entusiástica. Olha que lista de qualidades, irmãos e irmãs, de uma liderança fundamental. Então, essa liderança, ela deve ser uma liderança honesta, deve transmitir honestidade para nós, deve transmitir confiança, deve ser uma pessoa confiável, né? Espero que nós, líderes aqui de Brumados, né, sejamos confiáveis para os irmãos e irmãs, né? Nós temos que ser bom exemplo, nós temos que ter cuidados para com cada um dos irmãos e irmãs, constantemente mandarmos mensagem, né? Ligarmos para os irmãos, visitarmos os irmãos e irmãs, né? Para saber como estão, né? Toda vez que minha esposa e eu, nós vamos ali na roça, né? Vamos lá no seu João e a senhora Cida, perguntamos como eles estão, tentamos entrar em contato com outros irmãos, né? Para sempre saber como os irmãos e irmãs estão. Então é importante nós termos esse cuidado. Compromisso com a providência, compromisso com aquilo que realmente está sendo pedido no momento, bom ouvinte, né? Saber ouvir cada um dos irmãos e irmãs, conquistar a confiança das pessoas, não somente dos membros, dos irmãos e irmãs, mas de outras pessoas de fora também, tratar as pessoas com respeito, tratar cada um dos irmãos e irmãs dentro da sua própria família, dentro do seu trabalho, do ambiente social, tratar com respeito aquilo que cada um segue. Encorajar as pessoas, né? Nós constantemente temos que encorajar os irmãos e irmãs e empurrar os irmãos e irmãs para se tornarem famílias Xambô. É fundamental, é importantíssimo cada um de nós, cada um de vocês se tornarem famílias Xambô, irmãos e irmãs. Essa é a essência do momento que nós estamos vivendo. Isso é algo realmente importantíssimo, urgentíssimo que nós temos que conquistar. E sempre termos uma atitude positiva e entusiástica, né, para com os irmãos e irmãs. Ok, irmãos e irmãs, então até aqui foi esta palavra de hoje. Eu não vou prolongar muito, porque daqui a pouquinho nós temos aí um evento importantíssimo também. Eu agradeço a cada um dos irmãos e irmãs pela presença no dia de hoje. Vamos fazer uma oração para finalizar esta parte da palavra. Boa noite, amados pais celestiais, amados verdadeiros pais do céu, terra e humanidade, amado Jesus. Que ótimas palavras o Senhor usou-me no dia de hoje para transmitir o teu coração para cada um desses irmãos e irmãs, que realmente eles possam compreender que cada um deles são lideranças, cada um deles são Abel, e cada um deles tem a responsabilidade de realmente subjugar através do amor Caíns, Pai, para trazerem de volta para os teus braços, que realmente, Pai, o Senhor constantemente seja presente na vida de cada um desses amados irmãos e irmãs, 24 horas por dia, nós venhamos a ter uma unidade contigo inquebrável, Pai, para que assim, Pai, nós venhamos realizar a tua vontade nesta terra. O Senhor anseia para realmente compartilhar ao menos de um dia, Pai, de descanso com cada um de nós, Pai, realmente estar em profunda felicidade com cada um de nós e nos olhar como orgulho para ti. Realmente, Pai, lhe agradeço por tudo. Eu oro e oferto esta oração em meu nome, em nome de minha esposa, Anderson Costa, Anastácia Macarenco, uma família abençoada central. Ádio. Obrigado, irmãos e irmãs.